grandes desafios do líder eclesiástico é administrar a igreja. Algumas pessoas pensam que ser pastor é simplesmente aprender a pregar, ser bom de Bíblia, subir num púlpito lá na tribuna e apresentar bons discursos. Mas quem pensa assim está enganado. Pastorear uma igreja é muito mais do que isso, porque o pastor, ele como um gestor eclesiástico, ele precisa aprender a lidar com pessoas, com projetos e, acima de tudo, com problemas. O que acontece no culto é apenas resultado do que já aconteceu nos bastidores da igreja. O líder precisa lidar com projetos, pessoas, com problemas, para que possa desenvolver a sua habilidade de liderança eclesiástica com maestria. E, sobretudo, ele necessita de muita maturidade e inteligência emocional. Por quê? Porque a liderança de uma igreja é um fator determinante e muito importante para o êxito. Um líder que não sabe administrar, ele pode até agregar pessoas, mas depois, em meio aos problemas, ele não conseguindo desenvolver seus projetos, ele poderá pôr a liderança a perder, inclusive também perder o seu público. Então, é necessário que, além das bagagens necessárias que você passou até aqui no nosso curso de teologia, que você passe também agora pela administração eclesiástica. E aqui nós vamos estudar e vamos refletir sobre as coisas necessárias para que você possa se tornar um bom líder, seja em uma escola bíblica, seja em um ministério, seja em uma congregação, seja em uma célula, ou qualquer área que você venha desenvolver dentro da igreja. Então, seja bem-vindo à disciplina de administração eclesiástica. Todos nós falhamos em alguma área da administração. É importante entender que não somos robôs e que, como humanos, cometemos erros de vez em quando. Porém, que acima de tudo, o mais importante é sabermos a hora de consertarmos o que está errado e continuar em frente. Existem erros que podem influenciar o futuro inteiro de uma instituição, outros não têm conotação nem influência comprometedora. Porém, vale saber que todos os erros devem ser evitados. Administrar não é uma tarefa fácil, pois envolve muitas situações como negócios, finanças, gestão de pessoas, direção, trabalho em equipe e, acima de tudo, muita sabedoria para tomar decisões certas em momentos difíceis. A administração eclesiástica é o conjunto de atividades desempenhadas para garantir o mantimento e crescimento da comunidade cristã ou a igreja. Tem como objetivo desenvolver as atividades da melhor forma possível, com planejamento, organização e de forma ordenada, a fim de dar resultados para a igreja. Esses resultados são social, emocional, espiritual e econômico. Pastor, o que é um resultado social? A igreja deve apresentar resultado social. Eu e você, nós como administradores, como gestores eclesiásticos, nós precisamos apresentar resultado social, porque faz parte da primeira missão da igreja. Por exemplo, o resultado social disse como a igreja é vista pela sociedade, o testemunho das pessoas, o trabalho que ela desenvolve na sociedade e a diferença que ela exerce frente às demandas sociais, tais como combate às drogas, combate à criminalidade, combate à fome e à miséria, incentivo à educação. Nós vamos ver aqui, dentro do nosso estatuto ministerial, qual é a missão, por exemplo, da minha igreja, do meu ministério, a Igreja Batista Nova Dimensão. O nosso estatuto ele foi montado, baseado aí, acima de tudo, nessa missão social, nesse objetivo social, que a igreja deve apresentar esses resultados. Por exemplo, nós vamos ver aqui no artigo 3 do Estatuto, onde diz assim: a igreja, enquanto pessoa jurídica de direito privado, exerce as seguintes atividades. Primeiro, ganhar, discipular, consolidar e treinar seus membros para a adoração ao Eterno, instruindo-os quanto aos temas espirituais. Segundo, difundir o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, conforme o ensino da Bíblia Sagrada e os princípios judaicos messiânicos. Terceiro, incentivar a obediência às leis do país e às autoridades constituídas, cooperando com elas naquilo que seja compatível com a boa ordem, progresso e disciplina.
tudo dentro dos preceitos bíblicos e da Constituição Federal. Quarto, visão da BND, que é formar discípulos do Senhor Jesus Cristo, equipando-os na vida cristã, formando o caráter de Cristo em suas vidas, ensinando-lhes a guardar a palavra de Deus. Aqui no parágrafo 1º, diz o seguinte: para a execução das suas finalidades, a Igreja Batista Nova Dimensão poderá prestar assistência social aos seus membros e demais necessitados, criar e manter entidades filantrópicas, fundações e associações, colaborando assim com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade humana, como decorrência implícita da própria atividade religiosa, a qual irá resolver os problemas de ordem espiritual e material do homem, para que não só estabeleça a sua relação com Deus por meio de Jesus Cristo, mas também que seja útil à própria sociedade em que vive. Então, está aqui uma missão social. Desenvolver projetos culturais e educacionais, tais como cursos de alfabetização, de música, estudos bíblicos, teológicos, palestras, seminários, oficinas e outros, podendo criar e manter instituições culturais e educacionais que concorram para a formação moral, intelectual e religiosa dos indivíduos, de acordo com a Bíblia Sagrada. Divulgar por meio de sistemas de comunicação próprios ou de terceiros seus objetivos e as atividades desenvolvidas por meio de órgãos de imprensa, emissoras de rádio e televisão, internet, discos, fitas de vídeo e áudio, livraria e distribuidora de livros. Promover o desenvolvimento sustentável da humanidade através da ética, da democracia, da cidadania, do desenvolvimento social e do combate à pobreza, e promovendo o enfoque participativo, a solidariedade e a cooperação entre as pessoas. Promover e desenvolver ações de melhorias da qualidade de vida, de assistência social e de combate à pobreza nas respectivas regiões de sua atuação. Capacitar e empreender esforços e desenvolver projetos e programas com o objetivo de integrar jovens, mulheres e demais públicos no mercado de trabalho e fortalecer suas organizações. Participar e promover eventos municipais, estaduais, nacionais e internacionais que busquem contribuir para o desenvolvimento sustentável da humanidade. Formar e capacitar agentes facilitadores de desenvolvimento territorial e multiplicadores com base nos princípios da educação popular. Pregar o Evangelho, discipular e batizar novos convertidos. Através dos seus membros, priorizar a manutenção da igreja, seus cultos, cerimônias religiosas, cursos educacionais, culturais e assistenciais de cunho filantrópico. Promover escola de discipulado, escola de líderes, escola de mestres, escola de profetas, encontros, pós-encontros, seminários, reencontros, congressos, simpósios, cruzadas evangelísticas, encontro para casais, jovens, adolescentes, crianças, evangelismo pessoal e outras atividades espirituais. Firmar contratos e celebrar convênios com órgãos públicos nas esferas municipal, estadual, distrital e federal, com entidades públicas e privadas, ONGs, fundações, conselhos, organismos internacionais, pessoas jurídicas de direito público, privado e misto, a favor de seus membros e da sociedade. Então você veja aqui que o Estatuto do Ministério Internacional Nova Dimensão, da Igreja Batista Nova Dimensão, ele é muito amplo e ele dá ênfase a um desenvolvimento gigantesco, onde a igreja pode imprimir a sua marca na sociedade. Então cabe ao administrador eclesiástico, ao pastor, desenvolver e querer abranger as suas áreas de atuação, porque ela é muito ampla. Resultados emocionais, né? A administração eclesiástica tem a ver com os fundamentos e as decisões tomadas pelo líder no que tange ao combate a problemas emocionais de seus liderados, para que tenha uma igreja sarada emocionalmente e assim possa crescer de forma sadia e liberta. Os cultos e os trabalhos da igreja devem estar voltados para a saúde emocional de seus membros. Resultado espiritual. Os resultados espirituais da igreja devem ser o ápice de seus trabalhos. Através do investimento na espiritualidade do povo, a igreja conseguirá combater os principais problemas sociais e emocionais. A espiritualidade do povo deve estar em primeiro lugar. Resultado econômico. O foco da administração eclesiástica deve estar em agregar valores econômicos à igreja para que possa crescer a obra, abrindo mais frentes missionárias,
Uma igreja que não investe em economia fica impedida de crescer, expandir suas bases e enviar obreiros para novas searas. A economia melhora com a entrada de tributos voluntários, que são dízimos e ofertas. E se o líder desprezar essa área, ele quebra o projeto, pois o projeto não anda sem dinheiro. Entende-se que o dinheiro é necessário para a obra de Deus e o Senhor envia esse dinheiro. Mas se esta obra estiver sendo administrada por líderes incompetentes ou desqualificados administrativamente, ela não vai à frente, porque ela vai falir economicamente. Para administrar bem esse projeto, o gestor eclesiástico deve garantir as seguintes metas, As metas de almas, que devem ser conquistadas, as metas de operacionalidade social, que devem ser desenvolvidas pela igreja, e as metas econômicas, que devem ser também priorizadas na questão da sustentabilidade da própria igreja. Chiavenato, em 2002, falando sobre administração, disse o seguinte: a administração é um processo relativo no qual não existem normas e princípios universais válidos para toda a situação. A administração nunca é igual em todas as organizações e assume feições diferentes, dependendo das condições internas e externas da organização. Ou seja, existem coisas que se aplicam na minha realidade que não vão se aplicar na sua. Algumas experiências que deram certo para mim podem não dar certo para você. Então, o líder eclesiástico ele tem que ter inteligência emocional, sabedoria e habilidade para aplicar aquilo que realmente tem dado certo para ele e se enquadrar dentro de suas áreas, de acordo com o seu público, de acordo com a sua cultura e de acordo com a sua região. De onde vem a palavra administração? A origem do termo administração deriva do latim ad e menester. Ad, que significa direção ou tendência para alguma coisa. E menester, que é subordinação ou obediência. A administração designa o desempenho de tarefas em direção dos assuntos de um grupo. Dessa forma, a administração eclesiástica é o processo de seguir uma direção na base da obediência. Não existe líder sem a obediência. Não se pode exercer uma administração sem o princípio da subordinação, sem o princípio da hierarquia e sem o princípio da obediência. O princípio básico para a administração eclesiástica é a cobertura ministerial, de maneira que o líder que não esteja debaixo de uma cobertura não pode liderar uma igreja. A administração sempre foi necessária. O homem descobriu que existem tarefas que ele não pode resolver sozinho, que é necessário que outras pessoas estejam com ele. Daí vem essa questão da liderança. Mas essa liderança, ela não tem foco, ela não teria o sucesso se, em primeiro lugar, não se saiba o que fazer, como fazer, por que fazer e com quem fazer. Percebe-se que a administração eclesiástica, como ciência, como área científica universitária, passou a ser utilizada mais a partir da década de 1950. Mas a sua utilidade é desde os primórdios sociais. Ou seja, quando Deus fez o primeiro homem, Deus deu a seguinte ordem: crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Ou seja, o homem recebeu ali um poder de administração. Desde as primeiras civilizações, o homem vem exercendo o poder de liderança. Quando a gente vê ali no livro de Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel, a gente vê uma sociedade já sob a influência de uma liderança. Quando nós vemos ali as guerras na época dos impérios babilônicos, ali nas cidades, os conflitos entre as cidades de Sodoma, Gomorra e aquelas áreas ali sociais, a gente via o poder na liderança sendo exercido, porém de forma errada. Mas a liderança, a administração, ela sempre foi um fator preponderante e dominante perante as conquistas sociais. Os 5 segredos dos líderes estrategistas. O general chinês Sun Tzu, no século V a.C., escreveu um tratado de guerra que continha segredos e táticas confiáveis, quais foram utilizados por grandes nomes como Napoleão Bonaparte e outros que venceram grandes batalhas. Porém, não ficou somente por aí, mas nas empresas dos séculos seguintes foram-se observando que esse tratado era lido, pois continha segredos para serem usados em todas as esferas de liderança. Hoje,
ainda é usado em todas as faculdades de administração do mundo ocidental. Lendo este livro, tirei algumas informações e observações importantes para a administração eclesiástica, as quais falarei sobre as 5 áreas que o líder não pode desprezar. Primeira área: não despreze o céu. O maior erro de uma liderança é desprezar o céu. Quando falamos do céu, estamos tratando dos princípios e valores ensinados por Jesus Cristo, tais como a humildade. Todo bom líder é humilde, sabe ouvir, reconhecer talentos e fazer alianças e ser submisso aos seus superiores e respeitar hierarquia. Sabedoria. A sabedoria é o treino da unção que permite tomar decisões corretas em momentos difíceis, principalmente. Todo bom líder sabe exatamente a hora certa de falar, o que falar e também como e para quem falar. Mansidão. Um bom líder é alguém manso. Administrar com mansidão é um requisito básico para a conquista de aliados em seu projeto. Fé. O líder é alguém que crê. Se a fé de todos se esmorecer, a dele precisa estar de pé. Ele precisa estar motivado, inspirado e cheio de disposição. E por último, no que tange ao céu, tem a consagração. A consagração é a dedicação a Deus, a percepção da atmosfera espiritual, a visão profética, a oração, o jejum, a capacitação teológica. Essas coisas precisam estar na mente de uma liderança. O líder que despreza os princípios do céu está fadado à derrota. A segunda área que o líder não pode desprezar é a terra. A terra tem a ver com o conhecimento das ciências humanas, a habilidade com a tecnologia e os conhecimentos sociopolíticos. Algumas observações importantes sobre a terra para o líder que deseja ser bem-sucedido são: a terra tem história. Todo líder deve estudar a história da região onde lidera. Quantos líderes no Brasil não conhecem nem uma pitadinha da história do próprio Brasil? A história que te contaram na escola primária ou ensino fundamental é mentirosa. É uma história fragmentada e manipulada pelo sistema. Cada parte de uma história poética, de bravura e cheia de palavras bonitas, há requintes de crueldades e maldições instaladas sobre a terra. A terra chora o sangue de pessoas inocentes que foram tragadas pela truculenta ação de opressores, tais como na exploração, colonização, guerras e insurreições no decorrer da história brasileira, sem falar nos massacres dos indígenas, opressão aos negros escravos. O Brasil tem um rastro de corrupção que não pode ser apagado da história. Quando entende-se a história da formação de um povo, compreende-se as razões daquele povo ser o que é. Só tem uma forma de entender o porquê os pentecostais pensam desse jeito e o porquê os seus cultos são dessa forma, estudando a história do movimento pentecostal. Em segundo lugar, sobre a terra é necessário a ciência. A terra tem ciência. A ciência é o ramo do conhecimento diverso, aplicado a várias áreas como a botânica, a filosofia, história, política, sociologia, antropologia, matemática, a ciência turística, a psicologia. E para isso, o líder precisa estar o tempo todo estudando alguma coisa que lhe seja útil no desenvolvimento de sua liderança. A terra tem gente. Conhecer pessoas é abrir áreas de relacionamento. Quem é bom de relacionamento sempre terá acesso livre a vários setores sociais. Porém, é importante para o líder eclesiástico manter a ética e os princípios divinos em dia para não cair na tentação do diabo, pois na terra os homens se corrompem. A terceira área é a liderança. Não despreze a liderança. Nenhum projeto vai à frente sem uma liderança. O princípio de liderança é algo tremendo e vamos falar sobre isso aqui. Conceitos, características, qualidades de um bom líder devem ser levados em consideração para se falar desse assunto. Veremos a seguir 3 verdades com bases sólidas, teóricas, filosóficas e teológicas para que tenhamos um caminho a seguir nesta etapa de aprendizado prático e simples. A priori, vamos definir o que é liderança.
Esta pode parecer uma pergunta de fácil compreensão, mas ao mesmo tempo difícil de se entender e de se praticar. E se fosse tão fácil, não haveriam tantos erros cometidos em liderança no mundo todo. Mas vamos dar exemplo de textos da Palavra de Deus para nos inspirarmos a entender de fato o problema. Em um contexto popular, diz-se no mundo corporativo que liderança é a arte de se fazer conhecido e seguido, pois o líder é alguém que todo mundo conhece. Alguns o temem, mas não sabem o porquê. Esse termo aplica-se bem ao conhecimento pragmático do senso comum, mas não responde à pergunta sobre essa questão, pois tem muitos seres humanos fantásticos, conhecidos e até famosos, mas não tem o mínimo de poder de liderança. Apesar de que a influência pode fazer parte das características de uma liderança, ser famoso e influente não é o suficiente para se estabelecer um líder. No mundo dos coachings, liderança é a arte de conduzir um grupo e motivá-los a colaborar de forma voluntária. Para Platão, liderança é a arte de conduzir pessoas, influenciando-as e transformando-as em uma equipe que gere resultado. Já nos ensinamentos intrínsecos à palavra de Deus, vamos ver o que é liderança e entender que liderança é a arte de fazer seguidores bem consolidados e agregados em pensamentos e ações de forma voluntária, utilizando-se da influência pelo testemunho e capacitação pelo ensino. Como diz em 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 3, João, capítulo 10, versículo 27 e Marcos 3, 14. Pela palavra de Deus aprendemos que liderança é a missão dada a pessoas que estejam na brecha para serem usadas como ponte e canal segundo a condução de um grupo de indivíduos no pensamento e caminho traçado pelo Criador. Sendo assim, na visão de Deus, se você é um líder, tem que ter uma responsabilidade primária com Deus e secundária com as pessoas. Em Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13, vemos claramente como um diácono consciente de seu poder de liderança conseguiu transformar a vida de uma população inteira com os conceitos básicos de liderança. Ser igreja, ter uma chamada e uma responsabilidade de fazer algo pelo reino de Deus. Para um líder na visão de Deus, não importa onde ele esteja ou por que esteja ali, a sua liderança está sempre em evidência, pois sempre será canal entre Deus e o grupo. E o que é liderar? Já vimos o que é liderança, agora veremos o que é liderar. Liderar é conduzir pessoas a um objetivo traçado em um projeto, seja espiritual, organizacional ou pedagógico. Um grande aprendizado que todo líder deve ter em sua missão é que ele não deve nunca andar sozinho. Em um contexto mais amplo, liderar é executar projetos sob uma liderança maior, agregando pessoas e recursos disponíveis. Vamos partir de uma ideia básica para entendermos esta colocação prática para seu aprendizado. Em nosso congresso anual Aviva Sergipe, onde temos o mega batismo coletivo, digamos que você seja um diácono e está no comando de realizar toda a estrutura preparativa para o batismo. Se liderar é executar projetos sob uma liderança maior, agregando pessoas e recursos disponíveis, a primeira ideia que se tem é que você tem um projeto pronto e uma função delegada pelo seu líder que envolve pessoas e recursos. Quais são as pessoas? As que irão se batizar e as que estão te auxiliando no mesmo projeto. E quais são os recursos? As becas, a água do batismo, a piscina, a ambiência e etc. Todo esse agregado está ligado à sua liderança e tudo que você precisa fazer é saber como lidar com esses recursos e pessoas de maneira que tudo venha a sair da melhor forma possível. Para que você possa realizar seu ofício dentro da liderança, será preciso apenas cumprir metas e orientações delegadas, ou seja, determinadas pelo líder maior. Quando entendemos liderança partindo desse ponto de vista cristão, temos então a ideia de que não é difícil liderar. Basta ser alguém que tenha influência sobre pessoas para que possa sentir e fluir a unção do líder e assim executar a ordem de superiores dentro de um determinado projeto agregado e agregando pessoas. O que é ser um líder? Como já vimos o que vem a ser liderança e liderar, basta agora entender o que é um líder. Aqui fechamos todo este assunto com inteira importância para a sua vida como obreiro da casa de Deus.
O líder é alguém que tem influência sobre outra pessoa ou grupo e que guia dentro de um projeto definido sob a orientação de um líder maior. Existem vários tipos de líderes que correspondem e compreendem as normas técnicas de várias organizações, sejam elas religiosas, empresariais ou filantrópicas. Vamos conhecer aqui os principais tipos de líder. Temos aqui o líder autocrático, que é aquele centralizador, onde ele toma todas as decisões da organização, estando fechado a opiniões de fora. O líder democrático é o líder que busca a opinião do grupo para tomar decisões concernentes à organização. Ele nunca toma decisão sozinho. O líder liberal é o tipo de líder que deixa a coisa correr solta, dando liberdade de ação ao grupo a fim de colher suas criatividades e obter resultados satisfatórios. O meritocrático é o líder democrático, mas que apenas ouve e promove ideias e opiniões de liderados no grupo por meio de conquistas e avanços. Para esse líder, alguém que tenha certo poder de liderança em sua equipe e que demonstre equilíbrio e desenvoltura dentro do projeto, deve ser ouvido e, de certo modo, promovido. O líder paternal. Esse é o tipo de líder pai, mentor, doutrinário e formador de caráter e capacidade para obter resultado em sua equipe. O paternal, de certa forma, tem pouco de todos os líderes que falamos antes, sendo ele centralizador, democrático, meritocrático. Centralizador, pois não põe meninos para fazer trabalhos de adulto. Ele mesmo faz, até que ache alguém que o faça. Democrático, pois trará a oportunidade para pessoas se desenvolverem e, de certa forma, serem inseridos em sua liderança de forma participativa. Ele é meritocrático, por se tratar de alguém que, ao ver os filhos crescidos, se alegra e dá oportunidade para se desenvolverem no processo de liderança. Quarta área, não despreze a disciplina. Gostaria de iniciar esse tópico falando da frase famosa de Napoleão Hill, onde diz: diga ao mundo sobre o que você é capaz de fazer, mas antes de dizer, faça-o. Essa frase é bastante inspiradora por estar embasada no potencial de disciplina e atitude do maior mestre de todos os tempos, Jesus. A disciplina é um marco regulador entre o pedir e o dar-se-vos-á. É a disciplina que vai nos mostrar que nem todos os que pedem recebem, e vai nos levar diretamente às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que todos os que pedem recebem. E agora, quem está certo? Jesus estava se referindo ao dom do Espírito Santo e sua presença maravilhosa, que para ser dada não requer de qualquer esforço humano, a não ser pedir e crer. Porém, quando se trata de conquistas administrativas de nossa vida prática, não basta apenas crer, e sim fazer por onde acontecer. Daí exige-se uma exegese do ponto de vista pedir. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, onde diz: peça, porém com fé, não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar sacudida de uma a outra parte pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Com o argumento de Tiago, podemos seguir rapidamente na teoria do pedir e crer, e disciplinar-se para receber. No decorrer dos anos de observação e estudo, temos observado que a vida não dá nada de graça para ninguém. Mas tudo o que acontece na atmosfera debaixo do sol é resultado daquilo que cremos, pedimos e fazemos por onde acontecer. E isso sim fará de você e eu conquistadores de sonhos possíveis. Por que possíveis? Porque os impossíveis a gente não conquista, mas Deus nos presenteia. E o que é disciplina? Disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidas por determinado grupo. Também pode se referir a cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa ou ainda conduta de ser fiel a regras e princípios estabelecidos por si ou por terceiros na objetivação de chegar a algum lugar definido. Seja lá qual for o conceito que você entenda por significado de disciplina, o resultado vai sempre convergir na fidelidade no que tange às regras. Sendo assim, quando em uma administração falta disciplina, essa administração está fadada ao fracasso. Todo líder indisciplinado é fracassado em alguma área de sua vida. E em quinto lugar, não despreze a estratégia. Nenhum líder vai adiante em seus projetos sem a presença de estratégias.
e sendo necessário que essas estratégias sejam bem claras e definidas para que a equipe saiba exatamente o que fazer, como fazer e em que hora fazer. Essa estratégia vai levar a sua equipe a fazer a coisa certa, na hora certa e na dose certa, evitando qualquer tipo de desperdício, seja de tempo, recurso ou energia. Uma estratégia eficiente e eficaz leva a resultados eficientes e eficazes em uma administração. Quando a estratégia não é claramente compreendida, não é também executada, e com isso vem falhas operacionais da equipe, levando a erros e resultados e falhas na liderança. Para que isso seja evitado, é necessário que o líder explique bem sua estratégia aos liderados, mas também de maneira que eles saibam o que fazer de olhos fechados e se familiarize com a causa e a operação. E isso levará à eficiência e à eficácia operacional. E na próxima aula nós vamos continuar falando mais um pouco, porque na verdade só teremos 2 vídeos falando sobre administração, mas que traremos então um resumo de tudo que a apostila tem. Ok? Deus abençoe e até a próxima aula.